Eu vim aqui, não foi pela lentilha. Foi pela lentilha. Veja, não foi pela lentilha. Você queria explicar você o vai que deixar eu aconteceu falar? lá embaixo. Você vai deixar eu falar? Tanto que você repetiu. Você vai deixar eu falar? Vezes. Pronto. Você vai deixar eu falar? Várias vezes eu não tô. Primeiro, Aline, eu um monte posso de coisa falar? na cabeça. Você vai deixar eu falar? Tem certeza que você Se você quer? não deixar eu falar agora, a gente não precisa conversar mais sobre isso. Então a gente não conversa mais sobre isso. Então fechou. Tá bom? Ok. Por exemplo, eu não sei, tá? Eu não sei o que é, porque você não me falou. Mas assim, olha o que tava dando a entender. Não, não faz isso. Que? Eu tô te pedindo. Não, você chegou e falou assim. É um direito meu, não querer ficar Parecia que eu tava com você, mas tava na dúvida se eu queria estar com você ou outra pessoa. Diogo, eu vou ter que me retirar porque você não respeitou meu momento. Eu te pedi pra gente não conversar sobre isso. Aline. Nossa. Vamos conversar sobre isso. Eu estou preparada. O que é isso? O que você ia dizer que você não disse? O que ficou aqui? O que é essa lentilha? O que aconteceu? Então, gente, quando eu fui... Vocês viram a situação da lentilha. Sim, a minha única preocupação naquele momento era que, como estávamos deixando de comer o feijão, a maioria das pessoas, eu continuei comendo feijão, porque você sabe que o negócio da gente, para nordestino, feijão é um negócio, né? Então eu continuei comendo feijão, mas tinha algumas pessoas que não estavam mais conseguindo comer e estavam transferindo pra lentilha essa demanda. E aí a lentilha que estava sendo cozida na mesma quantidade já não estava dando mais para todo mundo. Então o que aconteceu? Quando eu fui me servir da lentilha, tinham outras pessoas para comer, enfim. Aí eu falei, gente, não fica legal e tal, rolou aquele conflito todo. O que eu pensei? Não, porque eu vi Dona Vilma e ele se defendendo, eu falei, não, eu preciso esclarecer isso. Fui lá no quarto falar pra ele que o objetivo ali não é atribuir pra eles a responsabilidade por partilhar a lentilha, mas para dizer que era uma questão de preocupação com a casa. Só que dentro dessa conversa, ele me disse algumas coisas, como por exemplo, eu lembro que ele falou assim, tá parecendo que você veio aqui pra procurar problema. Nossa, e eu pensei, cara, eu tô tão preocupada com o fato dele estar no paredão, que eu ir lá no quarto pra procurar problema, pesa. Porque parece que eu tava querendo meio... Mas não foi exatamente o que aconteceu? Não, na realidade eu fui lá pra esclarecer. Na realidade, eu queria que ele entendesse que, quando eu falei lá embaixo da lentilha, era uma cobrança para as outras pessoas que tinham se servido a mais, mas não pensa, pra ele. Mas assim, pensa, olha, eu falo isso, por exemplo, quando eu vou fazer uma prova, eu falo pra minha mãe, nem converse comigo, porque é um dia muito tenso. Sim. O paredão é um momento tenso pra vocês, que é o momento disso. Isso. Ele tava no paredão. E ele tava muito tenso. O que muitas pessoas se questionaram foi, poxa, ele tá no paredão. Então, deixa passar esse momento, depois você conversa. E aí vocês tiveram acabar tendo outra treta. Foi. Depois tu vai falar com o Vinícius, você tava abalado, aí você começa a chorar com o Vinícius, e aí o Vinícius, por conta de você que ele é seu amigo e vai tomar suas dores, chama no Sincerão, desculhacha o homem que já tá no paredão. Foi. E aí ele fica todo aqui detonado. Ai, e Ele tenta conversar com ela Exato. depois do Sincerão, no paredão, e você não quer falar sobre isso. É porque, na realidade, quando ele toca no isso, o que era o isso? Que era o isso? Olha o final da frase que ele diz. Porque parece que eu não quero estar aqui com você. Então ele já tava puxando um enredo. que você Aquela não queria cena- falar. E eu não queria falar que era a ideia da aproximação dele com o Renato. Mas- E eu não queria falar sobre Mas aquilo. ficar subentendido, no momento que ele tá no paredão e Vinícius jogou, falando assim, eu não vou falar o que é, mas tá todo mundo assistindo, o cara tá no paredão. Você não pensa Não. que isso pode prejudicar? Foi uma sequência de erros. Porque naquele momento eu fiquei muito triste com as palavras que ele me falou lá em cima. E eu percebi que ele não teve a mesma paciência que eu tive com ele durante todo o processo que ele votou em mim, que ele me chamou várias vezes para as mesmas conversas, para pedir desculpa. E eu abri meu coração. Quando a gente estava no quarto falando sobre a lentilha, ele também disse assim, você já repetiu várias vezes a mesma coisa. Aí eu falei, mas você também já foi repetitivo comigo e eu tive paciência com você. Então, quando eu percebi que naquele momento eu precisava da mesma compreensão e ele não teve, e claro, gente, ele estava num momento muito tenso, tudo contribuiu para isso, eu me senti mal. E aí a única pessoa que eu tinha pra conversar era o Vinícius. Só que Vinícius já tinha um embate com ele. Então meio que juntou tudo. Mas eu pedi pra o Vini não comentar sobre isso. Só que quando a gente chega ali e Vini, a única pessoa que ia puxar, e ele já ia puxar o Diogo, porque ele já fazia isso antes. Imagina, ele tá ali aflorado por conta da situação que eu contei pra ele. Ele tá aflorado por conta de outras situações que ele já tinha com o Diogo. E aí eu vou ficar segurando, eu falei, poxa, se eu ficar dizendo pra ele o que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer, eu posso atrapalhar o jogo dele. E eu não poderia, naquele momento, preservar a minha relação com o Diogo e esquecer de Vini, que era a pessoa que eu entrei junto no jogo. Eu falei, eu só não queria que ele dissesse o que era, mas eu também não imaginava que ele fosse
falar daquela forma. Ficou muito subentendido, trouxe um assunto que eu não queria que fosse falado. Então, assim, realmente eu fiquei muito sentida. Eu não queria conversar com o Diogo naquele momento justamente para não criar essa discussão. Só que como ele puxou isso, e eu entendo também a curiosidade dele de querer externar, aí foi realmente, eu fiquei muito triste. Por isso que talvez que tenha pesado tanto pra mim a saída dele. Barrado no baile. Vinícius foi barrado no baile e ficou aí nesse quarto, né, gente? Tinha aí muitas fitinhas, tinha aí vários baús com várias fitinhas misturadas para ele montar aí esse quadro, né, com essa foto da Renata. E ele, né, ficou ali recebendo as instruções do Tadeu, e depois ele ficou olhando e viu que tinha muita dificuldade, sim, porque era várias fitas misturadas, que não era com outras fitas, e ele ali teve um momento que ele começou a pensar ali, né, ficou ali a sentir humilhado também, né, gente, porque é assim, aqui para nós, né, um dia da caça, o outro dia é do caçador, não é isso não? Então, ele chorou ali, lembrando da Aline, né, e aí também, né, porque quando o Diogo saiu do programa, né? Ele ficou rindo lá no quarto enquanto Dona Vilma chorava, né, gente? E agora foi a vez dele. O que vocês acham? Deixa aqui, pessoal, nos comentários de vocês. Aqui no comentário da produção que pediu para ela fazer isso, tá, gente? Não foi porque ela quis fazer. Foi a produção